Irmãos, irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a leitura do verso de número 8, seguindo até o verso 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a gente vai, como é do nosso hábito, fazer a leitura do verso de número 8 vamos até o 22, aí a gente termina esse bloco. E nosso hábito é cada um pode fazer a leitura de um ou dois versículos conforme aí a sua escolha. Então, Atos 4, para aqueles que vão nos acompanhar de casa, Atos 4, leitura dos versos de número 8 até o 22. Eu vou começar lendo e depois os irmãos, as irmãs, intercaladamente, cada um poderá ler aí o versículo que escolher. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai-se, é justo diante de Deus ouvir diante a vós ou outro, a vós outros, do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois, ameaçamos mais ainda o soldaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura de nascimento a Deus. amém. Até aí, irmãos e irmãs, vamos mais uma vez nos dirigir em oração. Vou pedir a dona Vilma, pode orar? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por mais um dia de podermos estar aqui aprendendo mais sobre a Tua palavra. Amém. Peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor conduza, Senhor, aquilo que vai estar trazendo, Senhor, o ensinamento, para que nós possamos, Pai, aprender a cada dia mais da Tua palavra. Sim, Para sim. que nós possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aprendendo aqui, podermos colocar em prática lá fora tudo aquilo que nós aprendemos aqui todos os domingos, papai. Amém. Desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Idade e maturidade. Idade e maturidade. Esse é o tema que nós queremos nessa manhã, refletir com vocês na palavra do Senhor, né? E como vocês sabem,
a gente sempre usa, a partir do tema, alguns textos bíblicos e, claro, também usando de personagens, de situações, de histórias que nos ajudem a compreender e, claro, imaginando também de que maneira a gente avalia a nossa própria história pessoal, né? História de cada um, e projeta, claro, aquilo que nós queremos ser, melhorar, fazer, né? Para falar desse texto, desse tema, até porque o contexto aqui que foi lido, né? Eu quero de novo lembrar, já falei para vocês algumas vezes, de métodos que a gente usa para compreender, Roberto, a palavra de Deus. Eu sempre digo, né, que um método bastante simples, mas muito útil para a gente compreender qualquer texto bíblico é usar 3 coisas, né? Então, quem são as pessoas que aparecem no texto, quais são os lugares que são citados, né? E consultar os verbos, né? Os verbos. Verbo que, claro, indica ação, ou seja, o que eles fizeram, né? E esse texto, né, esse trecho da palavra que nós vemos, presbítera Lília, isso está escancarado, porque assim, de modo muito prático, essa metodologia de lugares, pessoas e verbos essa metodologia nos ajuda de forma muito clara como compreender esse momento em que, de forma ousada, já que usa a expressão aí, intrepidez, ousadia, de forma corajosa. E por que é importante a gente pegar essa palavra, presbítero Milton, corajosa? Porque no momento muito pouco antes, a mesma pessoa, no caso o apóstolo Pedro, havia lhe faltado coragem quando ele negou a Jesus 3 vezes. Diante, claro, de um risco de morte, quando ele foi identificado como um dos discípulos de Jesus, ele disse: não, eu não sou. E ele insiste por 3 vezes: não sou, você é uma louca. Uma das pessoas que acusou era a mulher, e ele falou: não, você está louca. Ou seja, chegou até o ponto de usar, né, de palavra, né, fora do contexto, ou seja, não, ela não estava louca, só estava identificando alguém que era do grupo, né? E no caso aqui, surpreendentemente, o apóstolo Pedro agora, mesmo com o mesmo risco de morte, com coragem, ousadia e intrepidez, diz essa expressão que a gente conhece tão bem e que eu gosto tanto, né? Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, né? Ou seja, eles haviam sido presos, açoitados e depois de soltos com uma condição, Niceia: vocês podem ir, mas vocês não poderão mais pregar desse Jesus ou acerca desse Jesus. O contexto era que Pedro havia narrado de como Deus havia curado um jovem de nascença, que no final do versículo fala que tinha 40 anos, portanto já não era, né, jovem, uma pessoa madura e cego de nascença. Pedro estava narrando como é que então acontecera aquele milagre, percebe? Então nós queremos aqui falar a partir da figura de Pedro, e aí a questão de interpretação do texto o personagem central do texto é Pedro, né? Mas Pedro não aparece apenas aqui nesse texto. Então, quando você quer estudar a Bíblia, estudar mesmo, não é ler a Bíblia. Há uma diferença entre ler a Bíblia, né, a fazer devocional, e a diferença entre estudar a Bíblia, né? E mesmo que você não faça teologia, é possível sim. E aí, de novo, na história da IPI do Brasil, né, já conheci tantos presbíteros, né, presbíteras, pessoas, professores de escola dominical. Tem uma senhora que, para não dizer que é só presbítero ou presbítera, né, a minha mãe espiritual, uma das minhas mães espirituais, que hoje tem quase 100 anos, mora em Campo Grande, e aí quem acompanha aqui, alguns falam disso, né? Dona Bárbara, era Bárbara o seu nome, mas era Bárbara o seu testemunho, e foi minha professora de escola dominical por tantas vezes, uma pessoa apaixonada pela Escritura, e posso dizer, nunca fez teologia. Então não é só pastor que tem a obrigação de conhecer o texto bíblico, ou explicar a palavra. Então, o método que a gente sempre indica para estudar a palavra de Deus, mesmo não sendo pastor ou pastora, é usar dessa metodologia, né? Lugares, pessoas e ações, ou seja, o que elas fizeram? Esse texto nos dá com clareza para falar sobre esse tema: idade, né? Jovem, depois meia idade, depois idoso, percebe? Né? Jovem, meia idade e idoso.
a dica que nós estamos colocando aqui é, nessa caminhada da vida, em que momento a gente pode dizer, presbítero Marcos, que alguém é maduro? Tá? Em que momento a gente vai dizer, não, essa pessoa é madura? Ou seja, o que é madura? A pessoa que é segura na fé. A pessoa que é segura na sua obediência da palavra de Deus. Na minha terra, ditado conhecido de todos nós, né? Ou seja, não é mais Maria vai com as outras, ou João vai com os outros. Ou seja, vocês podem ir aonde vocês quiserem, sobre questão de fé, palavra de Deus e doutrina. Mas eu vou aonde a minha fé me conduz. Percebe? Né? Então é disso que nós queremos falar a respeito, né, da nossa vida com Deus, pensando aí nessa linguagem da idade e maturidade, ok? Vamos usar um exemplo o recurso da educação. Lá, quando a Lília fez faculdade, teve disciplina lá de teorias da educação e teorias pedagógicas, né? A gente trabalha com isso na escola o tempo todo. Vamos pensar na figura da criança, né? Então, por exemplo, as 5 faculdades mentais que a gente tem, né? Então né? Audição, visão, né? Olfato, paladar, né? E tato. Então, vou usar um brinquedo aqui para pensar a questão da audição. A criança que brincava com chocalho, né? Diego teve chocalho, né? A Vanessa, sério, né? Lá a criança, aí um bebê ainda, mas já fechava a mãozinha assim, né? Grudava ali, quer ver tirar, né? Aí mexia para cá, mexia para lá, fazia o tal do chocalho. Então você percebe que, né, as 5 faculdades mentais trabalham simultaneamente. Então a existência humana é construída, os nossos comportamentos éticos, morais, as experiências que nós vamos vivendo no dia a dia. Então eu coloquei aqui uma sequência de coisas enquanto a gente, né, vira alguém na vida, enquanto a gente amadurece, enquanto a gente chega na estatura, ou seja, depois dos 18 anos, diz que não se cresce mais fisicamente, ou seja, só para frente, né? Para cima para, né? Diz que a gente chegou na idade da maturidade. O Código Civil brasileiro, 18 anos, você já é maduro, já pode assinar documento, e até mesmo de certidão de casamento. Antigamente precisava de dar, até os 21 anos tinha que dar a autorização dos pais. Hoje não, 18 anos, ok, você já é maduro, assinar escritura, fazer um contrato, ou seja, então pressupõe-se que com 18 anos a pessoa está formada. Então a sequência de coisas para a gente pensar, eu anotei chocalho para criança que brinca, ou chocalho, né? Depois ela brinca com um cachorrinho, a ideia da afetividade, depois a bicicleta, mais tarde o carro, e aqui para brincar com o Everton, né? E um pouco mais tarde ainda a expressão, a língua grega, ou seja, ele vai aprender grego, ou ele vai aprender alemão, ou ele vai aprender árabe, ou japonês, ou seja, né? Eu falei alemão, né? Que é dificílimo, e é o meu sonho, né? Não sei se antes de morrer ainda vou aprender, né? Pelo menos ler alemão. Falar então é impossível, né? Mas ler quem sabe, né? Percebe que há uma sequência de acontecimentos da nossa vida que nos permite, essa sequência nos permite amadurecer. Mas irmãos e irmãs, biblicamente, pensando no caso de alguns exemplos de pessoas e personagens, pessoas amadurecem apenas fisicamente, né? Cabelo branco, 50 anos, 60 anos, e continua muitas vezes repetindo os mesmos erros. E aí, por que a gente fala isso, né? Porque já conhece os resultados. Quando se é criança, ainda tem o álibi, né, da falta de conhecimento. Uma criança ainda não tem noção, né? Mas depois de uma certa idade, depois de 40 anos, 50 anos, que é a idade, né, da maturidade que eu cheguei, graças a Deus, né? Não dá para usar mais o álibi, ele não sabia, percebe? Né? Sabia sim, foi escolha, foi premeditada, foi pensada. Então agora, né, como se diz, né, arque com as responsabilidades, porque toda ação tem uma reação, né? Toda escolha tem um custo, né? Toda escolha tem um preço. Brincando, abrindo parênteses aqui, ontem o Pedro começou agora a fazer jiu-jitsu, né?
é um barato. E ele tem força, por causa do TDAH, então o moleque não para, assim, é só a gripe. Estava com 40 graus de febre ontem, né? Aí começou na quinta-feira, aí hoje de manhã ele acordou melhor. No que ele acordou melhor, porque ele ficou paradinho, né? Sexta e sábado ele ficou moado. Mas hoje, 5h30 da manhã, o bicho já acordou, já queria desenhar, já queria jogar videogame e tal. Eu falei para a Alessandra, passou a febre, está curado o menino, né? E aí, então começou a fazer jiu-jitsu para queimar essa energia, espero que queime, né? Aí ontem foi comprar roupa para ele fazer o jiu-jitsu, né? Aí ele passou de frente do negócio ali, aí ele olhou, ele viu que ele gostou, né? E falou assim, pai, isso aí é caro? Eu falei, não, isso aí é barato. Mas tem que pagar, né? Tem que pagar. Ele falou, tudo tem que pagar, pai? Aí você já vai treinando, assim, praticamente tudo, né? Praticamente tudo tem que pagar. Para ele entender que nada cai do céu, né? A não ser a chuva, ou aí agora está na moda os OVNIs, né? Os objetos não identificados, né? Os Estados Unidos estão, essa semana um deputado lá federal, um grupo na verdade entrou com um documento que quer que o presidente americano explique, né, tudo que ele sabe, ou que o exército americano sabe sobre os OVNIs, enfim. Então, para dizer, irmãos e irmãs, quando a gente chega numa certa fase da vida, né, 30 e quanto? 37? 30, 38? Não dá mais para a gente usar, ele é advogado, não dá mais para usar o álibi, eu não sabia, tá? Então é desse tema que nós queremos falar sobre idade e também maturidade. Vamos pensar a figura de um idoso. Todo idoso é maduro? Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, o psicólogo, né? Vamos perguntar para o Oscar Ferli. Oscar Ferli, um homem de 80 anos ou uma mulher de 80 anos obrigatoriamente é maduro do ponto de vista emocional? Não. Pode ser menos do que outra de 20, 15. Né? E quando uma pessoa dessa idade, ou acima de 60 anos, porque falar 80 anos a gente vai ficar, fulano, não. Vamos pensar, acima de 60 anos, na sua forma de entender profissionalmente, uma pessoa acima de 60 anos que ainda não é madura emocionalmente, em poucas palavras, se é que é possível, a quem se atribui alguém que mesmo com 60 anos ainda é imaturo do ponto de vista emocional e poderia perguntar para outro, imaturo do ponto de vista espiritual, apesar de ter nascido na igreja, como a gente fala, né? 60 anos na igreja e ainda é imaturo do ponto de vista espiritual. Eu tenho que a pessoa vive as emoções, né? Se ela não lida, não aprende a lidar com essas emoções, ela de forma assim que ela possa ficar tranquila, ter uma situação bastante tranquila. Ele vai continuar pela vida fora, porque ele não aprendeu lidar com aquelas emoções, com aquilo que ele fez. E aí e nem com o erro não aprende? Como? Nem com o erro não aprende? Aprender é uma coisa diferente, né? Porque aprender, a gente aprende até o fim da vida, né? Porque o que acontece? O que o nosso cérebro faz? Então, tudo aquilo que eu já fiz, eu já vivi, já tem um lugar certo, né, que tem histórias de neurônios que vão trabalhar quando eu estiver naquela atividade. Se à medida que eu enfrento algo que eu nunca fiz na vida, o que o cérebro faz? Ele começa a trabalhar, começa a produzir hormônios num lugar do cérebro para que aquela atividade se torne automática. Pois bem, então é isso. O que é importante, ainda que a gente tenha uma certa imaturidade emocional, né? É importante a gente lembrar de uma coisa: imaturo ou não do ponto de vista emocional, toda ação tem uma reação, né? Então, a partir disso,
a gente vai ver, por exemplo, rapidamente, figuras de gente idosa na Bíblia e figuras de gente jovem na Bíblia. Eu vou dizer, não necessariamente alguém que é jovem é imaturo, para a gente não ficar dizendo assim, é um menino, não sabe nada ainda, né? Pode ser jovem e muito maduro do ponto de vista emocional e espiritual. Pode ser adulto, pode ser idoso e muito imaturo do ponto de vista emocional e espiritual. Então, para quem quiser encontrar primeiro, eu não vou distribuir assim, um por um, né? Quem primeiro encontrar, vou pedir para ler. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, lê apenas 2 versículos, o 15 e o 18, tá? Era Eli, da idade de 88 anos, os seus olhos tinham cegado e já não poderia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que sai das fileiras e delas fugirei. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu com meu filho? Era esse? Isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. 1 Samuel 4. Nesse texto aí, verso 15 e o verso 18. Então era aqui que eu quis escolher. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver, né? E depois, lá no 18, ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Ou seja, duas coisas importantes desse texto aí. Nós conhecemos a biografia de Eli, né? E nós dizemos aqui que uma das formas da gente interpretar a Escritura é conhecer personagens, né? E o que eles fizeram. Eli é um personagem conhecido, né? Ele reinou, ou pelo menos ele foi sacerdote de Israel 40 anos, né? E podemos atribuir aquilo que seria um pouco de álibi, né? Pastor, mas não se trata de... Há uma diferença entre saber e ter saúde emocional para fazer diferente daquilo que você sabe que tem que fazer. Então aí, dando ali o direito de um álibi, né? A pessoa às vezes não tem saúde emocional e acaba repetindo os mesmos erros, né? É uma pena, porque toda vez que repetir, vai ter que lidar com as consequências, né? Então, no caso de Eli, o personagem conhecido é como a forma que ele utilizou para educar os seus filhos. Pastor, o senhor sempre fica malhando a figura de Eli, mas eu não tenho culpa, que o texto é claro, e não foi uma oportunidade apenas. Sabe aquele pai, vamos pensar, ou pastor ou presbítero, que tem algum tipo de participa do governo da igreja, né, que é forte para exortar o filho do outro. Quando chega a vez do filho dele, não, gente, espera lá. Percebe? Bom, numa certa idade, se você tem 40, 50, 60 anos, no caso dele 98, né, já é um homem idoso. Então você não tem mais o benefício da dúvida. Você sabe o que está fazendo, né? E sobretudo quando é errado, né? Além de saber, o Espírito Santo fala assim: olha, não faça. Percebe? Né? Então, necessariamente, irmãos e irmãs, o envelhecimento ou a maturidade, por causa da idade que vai sendo avançada, ou que vai avançando, melhor dizendo, né? Naturalmente, pelo processo de educação, né? Vygotsky, Piaget, né? São clássicos em dizer, Erik Erikson, né? São clássicos em dizer a respeito disso. Nós não temos a opção de não amadurecer. Nós amadurecemos naturalmente, porque quanto mais tempo passa, mais coisas você vai aprendendo. Pode ser coisa sem sentido, mas você vai aprender. Agora, numa regra de responsabilidade social, né, há atitudes que nós temos de fazer. Do outro lado, quem encontra, pode ler também é o capítulo 4, só que da primeira carta de Paulo a Timóteo. Veja agora sobre um jovem que eu estou sempre citando, né, até porque é uma referência para mim. 1 de Timóteo, quem encontrar, leia aí
o trecho 12 a 16, onde vai apresentar as 5 virtudes que estão presentes aí escancaradamente no ministério e na biografia de Timóteo. 1 de Timóteo 4, 12 a 16, quem encontrou, leia. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Obrigado. Gente, eu gosto tanto da biografia de Timóteo, e tem algo bastante curioso, é que Timóteo tem 2 mulheres importantes na vida dele, certo? Loide e Eunice, mãe e avó. E o que é interessante é que Timóteo, vamos dizer assim, né, que tanto falam hoje, né, que ainda tem preconceito, alguns pastores têm preconceito, né? É casamento misto. Aí outro dia alguém fazendo zoeira com isso, casamento misto, mas como assim, né? É um humano com um não humano? Porque não, quando fala casamento misto é jogo desigual. Casou um crente com um não crente, né? Gente, Timóteo era filho de um casamento misto. A mãe judia, depois cristã, e o pai grego, ou seja, gentil. O pai não era nem judeu e muito menos cristão. Mas quando a gente vê Dona Isabel, né? Aliás, né, as duas charadas sentaram juntinhas ali, Dona Isabéis, né? Ou Donas Isabéis. Olha só, quando a narrativa bíblica fala sobre Timóteo, né? Fala, Paulo inclusive com alegria, olha, porque você sabe o contexto onde você foi criado, a doutrina em que você aprendeu. Você tem na sua vida mulheres como Loide e Eunice. Então, e ele tinha prazer em fazer essa menção sobre Timóteo, porque Timóteo era jovem, há quem diga por volta de 24 anos. Portanto, gente, detalhe aqui, olha só, interessante, entre hebraico e grego, tá? Hebraico, a liderança hebraica, no caso do Antigo Testamento, é ancião. Aí vai lá os Septuaginta, ou seja, os 70, eram judeus inteligentes que conheciam o grego. Aí foram lá e fizeram o quê? Pegaram todo o Antigo Testamento, presbítero Marcos, pegaram o Antigo Testamento, que está escrito em hebraico, e traduziram para o grego. Então, na tradução de ancião, o hebraico, Antigo Testamento, para o grego, no Novo Testamento, que é outra cultura, nasce a palavra presbítero. Viu, Milton? Então, a palavra ancião do hebraico, quando traduzida do hebraico para o grego, vai virar presbítero. Olha que interessante. Só que há uma informação também importante nessa, além da transliteração, Marlene, do nome ou da palavra, é que ancião no Antigo Testamento obrigatoriamente tinha que ter cabelo branco, que simbolizava o quê? Experiência, conhecimento. Só até a página 2. Porque nós acabamos de ver que um homem que governou 40 anos como sacerdote, foi pastor da igreja, eu diria hoje, né? Foi pastor da igreja 40 anos, no caso de Eli, e que era completamente imaturo na gestão da sua família, das coisas pessoais. Então ele era uma referência, era um modelo para educar na igreja? A resposta é não. Não é porque é idoso que é maduro. Percebe a diferença? E havia esse Pode falar. Davi era mais jovem, né? Foi um dos piores pais. Sim, exatamente. Aliás, hoje de manhã estava revendo uma mensagem feita aqui o ano passado e lembrava, Davi tinha muitas qualidades, mas tinha alguns defeitos, entre eles, defeito não, né? Mas tinha muitos problemas, e dentre esses problemas era a sua paternidade, né? O mesmo que se diz do idoso, também tem que se dizer do jovem, tá? Não é comum encontrar um jovem maduro. Então não estou aqui querendo dizer que idoso naturalmente pode ser inconsequente e jovem é maduro. Não.
é pessoa por pessoa. Aliás, é por isso que no Novo Testamento a liderança da igreja, Lília, né, não necessariamente será feita por pessoas idosas. Por isso que Paulo vai dizer, então agora para Timóteo, e que virou um relato que graças a Deus chegou até nós, né? Ninguém vai desprezar a tua mocidade, ou seja, não é porque você é jovem que você não pode ser pastor respeitado. Não é porque você é jovem que você não pode ser presbítero. Não é porque você é jovem que você não pode ser um professor de escola dominical. Então qual é a condição? Maturidade. E aí ele coloca 5 áreas da vida que você precisa cuidar para amadurecer. As 5 virtudes que ele coloca: palavra, procedimento, atitude, fé, obediência, santidade. E ele fala, fazendo isso, você vai salvar tanto a si mesmo, mas também aos seus ouvintes. Ou seja, haverá uma coerência entre o que você fala e o que você faz, né? Percebe? Bom, aí poderíamos citar o caso de Arão, né? Quando você vai em Êxodo 29, tem lá o que Deus fala para Moisés, né? E detalhe, viu, Milton? Arão era o irmão mais velho de Moisés. Ou seja, tinha obrigação de, inclusive, orientar Moisés. Era o irmão mais novo que estava lá o tempo todo. Ô, espera lá. Moisés vai no monte receber as placas. Na pressão popular, o que Arão faz? Né? O povo fala, vamos fazer um Deus aqui? Demorou. O jovem diria, demorou. Traz para cá o quê? Traz lá os pingentes, as argolhas, as pulseiras, traz aqui, vai lá, me constrói. Meu Deus do céu, o sacerdote, o único sacerdote que tinha, ungido na cabeça, na orelha, no dedo direito, da mão direita, da mão esquerda, do pé, ou seja, as vestes sacerdotais, deu autoridade, ele e os seus filhos. Na primeira oportunidade Moisés vai, demora um pouquinho, ele vai lá e ele fabrica um bezerro de ouro. O irmão mais velho de Moisés. Então, irmãos e irmãs, não é porque a gente vai acumulando anos na nossa vida que a maturidade chega. A maturidade precisa ser construída. E a construção da maturidade é entre o quê? Escolhas. Se é uma coisa que a gente não pode negar, sob a lógica humana, inclusive, né? Ou mesmo sob a lei, né? É que depois dos 18 anos, você está apto a fazer escolhas, né? E quanto melhor a gente aprender o resultado das escolhas, melhor resultado será para a nossa caminhada. Então é nesse contexto, vamos voltar lá para o texto e assim a gente termina, né? Que a gente descobre porque Pedro agora está agindo como agiu nesse momento depois da prisão, tá? Pode falar. Gostaria de fazer aqui uma observação. Foi mais maduro, né, que possa ser o ser humano, ele argumentos, né, que ele passa por instabilidade emocional e ele toma atitudes, ele toma decisões que inclusive modificam, né, os valores, os princípios que eu tenho. Então, eu acho que isso é importante a gente saber que qualquer momento da vida, por instabilidade emocional nossa, nós podemos cometer atos ou tomar decisões que normalmente nós não tomaríamos. E eu concordo 100% com o senhor, até a página 2 também. Porque eu concordo que a pessoa, numa instabilidade emocional, tome uma decisão ferindo, sabendo que está ferindo princípios éticos e morais. Até aí eu concordo 100% com o senhor. Porém, depois de passado o efeito, chegou o boleto, aí essa pessoa querer influenciar a opinião dos outros para se beneficiar, aí para mim já é índole, e aí já entra no caráter. Aí já não seria mais uma instabilidade emocional,
mas sim destreza e habilidade para fazer com que os outros diminuam o peso sobre a sua própria escolha. É isso que eu tenho problema. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: olha, você escolheu fazer, ele diria a palavra M aqui, não é o caso, um amigo da escola que não é nem crente, né? Você escolheu fazer as suas M's, ok, mas quando chegar a consequência, seja homem ou mulher, para assumir, tá? Então é nisso que eu digo, que eu concordo 100% com o senhor, mas quando chegar o resultado, por favor, não tente mudar toda a cena do crime, não, olha, sabe por quê? E não sei o quê, é que... Assumir o resultado. Exatamente, não, fiz mesmo. E o Timóteo, né? Até a segunda carta a Timóteo é justamente nesse sentido, porque o Timóteo titubeou na fé. Ele estava passando por momentos de crise, de depressão. Então, a segunda carta de Paulo a Timóteo é justamente nesse sentido para alertá-lo. Né? Exatamente. Então, mostra que nós temos que usar essa destreza para recobrar nossa lucidez. Porque senão a gente vai lá querer, como diz o Antigo Testamento, Deuteronômio, né? A gente vai lá querer mudar o marco, né? O marco ali, viu, Marco? Seu nome tem a ver com a estaca que faz a divisão da terra. Então, quando o pecado é cometido, alguém que mudou o marco, né? Ou seja, sabe aquele vizinho que coloca 40 centímetros a mais ali, construir o muro? Alguém aqui já teve problema com isso? Né? Em São Paulo isso é muito comum, viu? O vizinho, você deu uma cochilada, o vizinho foi lá e construiu o muro 40%. O que é interessante é que nunca quer para trás do que ele tem direito, né? É sempre para frente. Por que será, né? A sua terra é 10 por frente, é o seu lote, né? 10 de frente, né? É o famoso 10 de frente, né? De frente tudo bem, ok, né? A lateral, 10 por 12. Oh, que lote bom, hein? Não, 10 por 12 não, 10 por 22, né? Aí o 22 que é ali da... Não, 10 de frente. O 10 de frente virou 10,5. Mas 10,5 por quê? Porque ele pegou 50 centímetros do vizinho da terra do outro. Isso é mudar o marco, né? Mudar a seta. Então, quando você tomou a decisão de construir um muro 50 centímetros para lá, ok, você tomou a decisão. Feriu o princípio ético, feriu o princípio mesmo de valores. Nossa, mas se meu pai soubesse disso, meu Deus do céu, meu pai foi um homem tão honesto. Enfim, você assumiu a responsabilidade de tomar aquela decisão e você construiu um muro 50 centímetros a mais para lá. Ok, beleza. O dia que como se diz, o dia que chegar o oficial de justiça, te convocou para audiência, entendeu? Não vai contratar o melhor advogado para te defender, para ganhar a causa. Não. Vai lá e fala: fiz, estou aqui para arcar com as minhas consequências. Ah, pastor, onde é que o senhor mora? Não é onde é que eu moro, onde é que a gente busca os valores. Tá certo? A Diana está vendo na reunião, ela comprou o terreno ontem, e daí quando ela foi, o homem ia construir, né? Agora eles voltaram lá esses dias, parece que ele já pôs o muro dele no muro dela, mais para o lado dela. Daí ela falou, né? O marido foi lá, deu uma olhada, mediu, daí falou para ele falou assim: ah, mas tá mesmo? Ela falou: tá, porque quando eu vi, eu já tinha visto que você já estava querendo entrar. Daí, como ela não estava perto, ele entrou. Daí falou: e vamos fazer o quê? Ela: se derruba o muro, paga para mim a diferença. É simples assim, né? Ou derruba o muro ou paga para mim a diferença. Ou seja, eu estou vendendo, né? Estou vendendo. É direito meu, percebe? Né? É isso. Agora, tem uma frase de um ateu que eu estou sempre citando, né? Do Richard Dawkins, naquele livro lá, The Delusion God, né? Deus um delírio. Ele fala: só os canalhas se escondem atrás da religião, né? Ou seja, é muito triste quando alguém usa a fé, fala: não, eu sou evangélico, né? Eu sou evangélico. O Claudinei, domingo passado, terminou a escola dominical, lembra disso? Ele me procurou, eu acho que em algum momento apareceu o tema, ele me procurou aqui para dizer: pastor, lá 40, 50 anos atrás, quando você falava eu sou evangélico, aí a imobiliária dispensava até o contrato de
de aluguel. Quando a pessoa fala, eu sou evangélico, não, então, pera lá. Sabe, hoje as pessoas usam, eu sou evangélico, para cometer crime. Então é onde vem a frase do Richard Dawkins, né? Só os canalhas. Se falar que é pastor, então, aí eu ia falar, até fazer o sinal da cruz, né? Misericórdia. Você está entendendo? Né? Porque usa a figura simbólica para cometer, né, o ilícito. Não. E às vezes daí é instabilidade emocional? Em alguns casos sim, mas na maioria das vezes, né, diria minha santa mãe, né, é sem vergonha mesmo, né? É falta de brilho. Exato. Não só a pessoa em si, a maturidade, mas o caráter também. Sim. Bom, vamos terminando? Falta 9 minutos e eu quero agora chamar a atenção para esse trecho aqui da palavra e colocar duas questões para a gente terminar, tá? Olha só, então Atos 4, o bloco final é do 18 ao 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ok? O detalhe aqui é, o Espírito Santo, Marlene, havia descido sobre todos, e especialmente sobre a liderança. Eles saíram destemidos, corajosos, e pela fé em Cristo Jesus, saíram pregando, mesmo correndo o risco de terem o mesmo fim que tiveram Jesus, ou seja, a morte. Só que eles são agora tomados, por meio do Espírito Santo, eles são tomados, dona Vilma, de um poder, de um revestimento para extraordinariamente pregar a palavra de Deus. Foram presos, açoitados, depois soltos com essa condição. Então Pedro, e aqui que eu vou fazer a primeira pergunta, né? Então Pedro tem um momento agora de revestimento de força e coragem e começa a fazer o que ele tem que fazer. Ok. A primeira pergunta é: esta será a marca até o final na vida de Pedro? Ou seja, a segunda pergunta, a primeira foi essa: será que Pedro vai ficar assim agora corajoso, destemido, fez um risco na terra, né? Sabe aquele risco? Fez um risco aqui, ó, eu vou aqui, dizia o caipira, haja o que hajar, né? Eu não vou sair dele, né? Haja o que houver, não. Para mim o padrão é esse aqui, não vou nem para a direita nem para a esquerda, né? Pedro foi assim até o final, né? A primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, né? Será que de fato, né, em algum momento da nossa maturidade ou da nossa idade já mais avançada, idade já madura, né, a gente, quando tirou o pé da linha, será que fez por inocência ou fez sabendo? E se fez sabendo, por que não voltar atrás? Não é mais lindo, não é mais bonito, não é mais nobre reconhecer? Por que se é uma questão de crime, por que contratar o melhor advogado para convencer o outro, né, o tribunal, que o seu cliente, né, tem razão? Bom, o que nós aprendemos no Evangelho, não precisa de advogado. Como diz a Anicé sobre a vizinha, né, é simples chegar ao acordo, né? Ou você derruba o muro ou você me paga. Para que contratar um advogado para você ganhar a causa? Você pode até ganhar a causa porque o advogado é bom, mas o Supremo Advogado, você sabe isso, né? O Supremo Advogado, você já perdeu a causa. Lá você já perdeu a causa, né? Vamos ver então com Pedro. A primeira pergunta: Pedro vai assim até o final? Não. Vai passar o tempo, por isso que eu gosto dessa expressão, né? O coração aquecido, a gente está na igreja, né? Deus fala conosco, a palavra mexe conosco, o Espírito Santo toca de forma profunda no nosso coração. Ok, hora que sai do templo, de repente, né, passa a segunda, a terça, a quarta, o coração já não está tão mais quente, e aí vem a decisão. A gente toma a decisão, né, e a decisão contraria, como diz o Oscar, valores e princípios. Tá. E depois do dia seguinte, que a gente recobra a consciência, já que foi um ato emocionalmente falho, e quando recobra a consciência, qual é a atitude, né? Bom, aqui Pedro está coberto do Espírito Santo, né? Ousado, corajoso, e fala: não, nem que tiver que ser preso, apanhar, morto, mas não vou deixar de cumprir
aquilo que é o fundamento da minha fé, eu vou continuar pregando sobre Jesus. Só que passa o tempo, o que vai acontecer? Pedro vai tornar-se uma grande referência na igreja primitiva, Lígia. Ele vai ser uma das principais colunas da igreja, ao lado de Tiago. Ou seja, um homem de poder, né? Que é a grande, Leila, é a grande tentação do ministério pastoral, né? Confundir a vocação com o autoritarismo. Quando o pastor bate na mesa, quem manda aqui sou eu, né? Percebe? Ou no caso de Eli, porque você é presbítero há muitos anos, quando é para a sua casa, você quer usar de uma medida mais branda, para a exortação não ser tão pesada, percebe? Então, por ser uma autoridade na igreja, você pode até conseguir, mas a pergunta é, qual que é o princípio, qual que é o valor? Não é Cristo? Não é o Espírito Santo? Você ganha com as pessoas na igreja, porque é influente, mas perde com o dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Percebe? Então Paulo usa dessa linguagem da consciência madura, presbítero Denilson, da consciência espiritual madura, para colocar as regras daquilo que nós devemos pensar, fazer. Por quê? Porque chegará um momento em que o mesmo Pedro que falou isso aqui, Leila, né? Não, nem que eu tiver que morrer, ser preso e apanhar todo dia, aqui já é um exagero meu, né? Eu não vou deixar de falar de Jesus, o meu Salvador, né? Não vai demorar muito, ele vai se tornar muito importante na igreja, poderoso, e vai tentar mudar os marcos das regras colocadas pela própria fé. Dá tempo da gente ver o texto para conferir, a gente termina conferindo o texto, tá? Vamos abrir lá em Gálatas, duas referências. Gálatas 1. Olha só, Gálatas 1, como vocês sabem, né, que eu já falei aqui e repito tantas vezes, né, viu, marido e mulher, esposo e esposas, ainda mais quem está com casamento aí, né, bastante, né, quase 50 anos, tem alguns aqui, né, lá no céu, a forma social no céu não é igual aqui não, viu? É até que a morte nos separe. Lá no céu você não vai ter com o seu marido, com a sua mulher, porque lá, né, não é assim. No céu, falou Jesus, não se casem nem se dá em casamento. As configurações são espirituais, né, celestiais, e não sociais como a gente tem aqui, né? Reencontrei, você viu? Reencontrei aqui a minha prima lá de Mauá. Não tem isso no céu, né? Não tem isso. Bom, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu falo assim, quando eu chegar no céu, se Deus me permitir esse galardão, eu quero ser vizinho de quarto de Paulo. Esse cara era da hora, né? Olha só, primeiro de Gálatas não, Gálatas capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Depois vai lá embaixo no 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Olha só, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Pausa. É o seguinte, Paulo não tinha absolutamente nenhuma dúvida, Denilson, do chamado dele. O que aconteceu com esse homem a caminho de Damasco, palavras dele, né, foi extraordinário. Ou seja, o auge, Claudinei, o auge da maturidade de um homem e de uma mulher. O auge. Que é esse auge? Plena convicção, Liliane, de quem você é, dos seus sentimentos, dos seus valores, dos seus princípios. E aqui, gente, palavra conhecida, e não há jeitinho brasileiro que deva mudar isso. Valores, princípios bíblicos de fé são colunas cristalizadas, petrificadas, que devem nortear as nossas ações e escolhas até o final da vida. E aqui, fazendo uma pausa, ainda que um profissional dito
né? No caso, o que disse o Oscar Félix sobre a psicologia, que por conta das razões humanas, das fragilidades emocionais, em algum momento a gente tenha uma atitude diferente daquele princípio que a gente construiu. Caso isso aconteça, a Bíblia diz: Jesus te perdoa se arrependido estiver. E depois de arrependido, não querer mudar as regras, porque aí já é o quê? Né? Aí já é um padrão humano e não mais. Da maturidade, você assumir a responsabilidade por todos os seus atos. Pronto, né? Então, por fim, né, Pedro vai terminar levando uma reprimenda, lá no capítulo 2, mas nosso horário já deu, uma reprimenda de Paulo, porque ainda que tenha lá naquele momento com ousadia, Misael, coragem, intrepidez, não, estou pronto para morrer, apanhar todo dia preso, mas esse princípio, esse valor, não vou deixar de pregar. Depois que ele se torna importante, poderoso, líder da igreja, começa a agir por conveniência, sabe? De vez em quando, não é bem assim não, né? Paulo fala, quando você está com os gentios, você pensa de um jeito. Quando você está com as autoridades de Jerusalém, você pensa de outro. Princípio é princípio, né? Porque a nossa responsabilidade e compromisso é com Deus e não com, né, o jeitinho brasileiro, porque muitas vezes a gente é aí tentada a mudar os marcos da nossa fé. Irmãos e irmãs, que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. A gente vai ter aqui agora uma singela homenagem ao Dia dos Avós, que as crianças prepararam. Então assim a gente termina com esta homenagem. Deus abençoe. Pastor.